Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Zona no Ar. Pega o cafezinho e senta, que hoje o caso é longo e bastante complexo. Eu sou Lori e hoje eu apresento o caso Elise Matsunaga. Mas antes de qualquer coisa, deixa aí nos comentários um emoji, uma boa noite, uma risada nervosa, o que você puder para ajudar a fazer o YouTube recomendar esse conteúdo para outras pessoas. Esse caso é de tirar o fôlego, dividir opiniões e eu não vou mentir não. Foram muitas horas de pesquisa e de edição, então tinha muitas informações com versões diferentes desse caso, muitas pontas soltas, e apesar de já ser um caso fechado, eu precisei ler tudo com muito carinho, para ligar os fatos, para construir esse roteiro só para vocês. Então eu me dediquei ao máximo para trazer detalhes do processo, da vida pessoal da Matsunaga, incluindo também aspectos do livro de Ulysses Campbell. E eu espero que esse vídeo possa ser muito informativo para você. Então já se inscreva, não deixe para depois que possivelmente você vai esquecer e ative o sininho de notificações para saber quando tem conteúdo novo aqui no canal. E vamos a mais um caso de semana, né, gente? Porque essa intro tá muito longa. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. Nascida em Chopinzinho, uma pequena cidade no interior do Paraná com cerca de 20 mil habitantes, Elise Araújo teve sua infância marcada por abandono, violência e profunda vulnerabilidade. Seu pai, um alcoólatra, preferiu os bares e os amigos à responsabilidade de registrar a filha no cartório. Já sua mãe, Dilta, emocionalmente dependente do marido, mergulhou em relacionamentos igualmente abusivos. Aos 15 anos, Elise sofreu um dos maiores traumas de sua vida. Foi vítima de abuso sexual por parte do padrasto. Sem apoio materno, acabou saindo de casa. Mesmo diante do conselho de uma amiga que testemunhou o estupro, Dilta se recusou a denunciar o marido. Quando a amiga de Dilta tentou denunciá-lo, foi ameaçada pelo agressor. Em um ato desesperado, Dilta procurou a polícia, alegando que a filha havia sido sequestrada. Foi em 1996 que Elise foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal durante uma operação contra a exploração sexual de menores nas rodovias brasileiras. Sozinha e sem recursos, havia sobrevivido em um ambiente de prostituição infantil, cobrando R$ 30 por hora para dormir com caminhoneiros. Após o resgate, retornou para casa, escondendo o que havia vivido nos 45 dias em que esteve longe. Evitando convívio com a mãe, passou a morar com a tia e decidiu focar nos estudos. Na escola, tornou-se introspectiva e tímida. Apesar das boas notas, afastou-se dos colegas e passou a maior parte do tempo em silêncio. A dor da infância parecia moldar cada gesto, cada escolha. Na juventude, buscou reconstruir sua vida e mudou-se para São Paulo. Trabalhou como empregada doméstica e chegou a atuar em um escritório de advocacia, embora sem formação específica, o que lhe trouxe dificuldades. A família a descrevia como uma jovem tranquila, inteligente e batalhadora, sempre dedicada aos estudos. Com o tempo, Elise conquistou certificações em contabilidade, enfermagem técnica, leiloeira e, por fim, um diploma de bacharel em direito. Ambiciosa, não se contentava com os salários modestos da área da saúde.
Foi então que se deslumbrou com o estilo de vida luxuoso de uma colega que nas horas vagas fazia programas. Após perder o emprego, adotou o codinome Kelly e passou a atuar como garota de programa em sites de acompanhantes de luxo. Para suportar a dureza da realidade, criou uma persona. Como descreve o jornalista Ulysses Campbell, ela usava um nome de guerra e se apaixonava por clientes. Uma amiga chegou a alertá-la: fregueses não se apaixonam por garotas de programa. Mas Elise acreditava que poderia provar o contrário. Foi então que conheceu Marcos Kitano Matsunaga. Até aquele momento, parecia ter conseguido contrariar o aviso da amiga. Mas será que, de fato, havia vencido essa lógica cruel? Marcos Matsunaga, por outro lado, vinha de um universo completamente distinto. Neto de uma tradicional família japonesa, dona da indústria alimentícia Yoki, Marcos sempre foi tímido, mas não a ponto de ser antissocial. Na infância, passada no bairro paulistano do Parque Continental, tinha muitos amigos e gostava de brincar na rua. Com pais exigentes, estudou em 2 dos melhores e mais tradicionais colégios de São Paulo. Formou-se em 1988. Fez faculdade de administração na Fundação Getúlio Vargas, uma das melhores e mais concorridas do país. Logo que se graduou, começou a carreira na empresa da família Yoki, fundada por seu avô na década de 60. Era um homem casado. Apesar da aparência de estabilidade, Marcos levava uma vida dupla. Ele frequentava baladas, gostava de beber, amava colecionar armas, não levava o trabalho tão a sério, segundo informações do próprio pai. Detinha apenas 2% da empresa e não tinha voz nas decisões mais importantes. Contratava acompanhantes de luxo em sites da internet e foi justamente um desses espaços que conheceu Elise. Marcos era um homem com desejos contraditórios, dividido entre o papel de executivo exemplar e os impulsos que o levavam a buscar experiências fora dos padrões esperados para alguém de sua posição. Inicialmente, ele era apenas um cliente de Elise, mas a conexão entre os dois evoluiu rapidamente. O ano era 2004. Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro da gigante alimentícia Yoki e executivo de exportações, navegava por um site de acompanhantes de luxo chamado M-Class. Foi ali que ele se deparou com o perfil de uma mulher loira, de traços delicados, corpo sinuoso e codinome Kelly. As fotos, bem produzidas, chamaram sua atenção. Por trás daquele pseudônimo estava Elise Araújo. Marcos, então casado, iniciou um relacionamento com Elise como cliente. Mas o vínculo entre os dois rapidamente ultrapassou os limites da relação profissional. Eles se tornaram amantes. E essa fase durou cerca de 3 anos. Durante esse período, como amante, Elise passou a frequentar ambientes sofisticados ao lado de Marcos. Ele a introduziu ao mundo de luxo e excentricidades, viagens internacionais para comprar vinhos, aulas de tiro, caçadas em fazendas no Paraná e jantares caros. Em 2009, após 3 anos de relação extraconjugal, Marcos decide se divorciar de sua esposa e oficializar a união com Elise. Em depoimento à polícia feito em 2012, Elise chegou a afirmar que o marido sugeriu matar a primeira esposa com veneno, com quem ele já tinha uma filha, mas mesmo com um pouco de medo decidiu se casar com ele e reiterou que o fez por amor. Segundo Elise, Marcos tentou matar a primeira esposa, com quem já tinha uma filha. Você não teve receio de morar com ele? Tive um pouco. Tive, Mas eu quis, porque eu amava. E ele falou que não. Ele falou que me amava muito e que não era para eu ter medo. É natural que a Elise tente fazer é criar uma imagem ruim do Marcos.
vai inventar tudo o que possa contra ele. A grande vítima de tudo isso é essa criança, que ficou sem o pai, que terá a mãe presa e que efetivamente vai carregar isso para o resto dos seus dias. Então, eles se casaram com união parcial de bens. Reservados, os dois se casariam em uma cerimônia íntima realizada pelo reverendo René Litt de uma igreja anglicana, um antigo conhecido que dava conselhos ao casal. Ele chegou a ir no apartamento de Elise e Marcos para abençoar o imóvel, que era tão grande que a quantidade de água benta levada pelo reverendo não foi suficiente. Da união, nasceu uma menina. Com uma área de 560 metros quadrados, o triplex do casal ocupava a cobertura de um condomínio de luxo na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, e contava até com uma piscina interna. Na sala principal exibiam orgulhosamente os troféus de caça, incluindo cabeças de animais abatidos por eles mesmos. Testemunhas afirmam que era comum viajarem para uma fazenda de caça no Paraná. Eles voltavam trazendo os animais no jipe, recorda a babá Mauricéia dos Santos, que recebia R$3.000 para cuidar da filha pequena. O casal também praticava tiro esportivo e, segundo Mauro Kitano Matsunaga, único irmão de Marcos, ele próprio comentava que Elise é quem tinha a melhor pontaria. Outra paixão era o vinho. Além de manterem uma rotina de consumo diário, chegaram a organizar leilões de garrafas raras importadas. A prima do empresário, Cecília Ione Nishioka, chegou a presenciar um desses eventos, em que uma garrafa foi arrematada por $100.000. A Polícia Civil avaliou a adega do casal em algo entre 2 e 3 milhões de reais. Em meio a tantas excentricidades, até uma jiboia chegou a dividir o espaço com eles no apartamento. Um animal, que poderia chegar a 4 metros quando adulto, foi posteriormente retirado da casa. O casal passou a viver como uma família tradicional, mas os fantasmas do passado nunca deixaram de rondar. Elise mantinha seu histórico em segredo e muitos amigos e familiares só descobriram que ela havia sido garota de programa após o crime ganhar repercussão nacional. Essa fase da vida deles é marcada por uma dualidade impressionante. Enquanto Elise tentava apagar as marcas de uma juventude traumática, Marcos parecia fascinado por sua beleza e inteligência, mas também usava sua vulnerabilidade como forma de controle. Marcos, embora afetuoso, em alguns momentos também exercia controle emocional. Ele usava o passado de Elise como garota de programa como uma espécie de chantagem psicológica. Em discussões, ameaçava deixá-la sem nada, inclusive sem a guarda da filha. Elise, por sua vez, vivia em constante insegurança, desconfiando de traições e da possibilidade de ser descartada e perder tudo. Segundo o reverendo René Litt, conselheiro espiritual dos dois, havia algo inquietante por trás da aparência tranquila do casal. Ele relatou que Elise demonstrava sinais de alteração psíquica severa nos últimos meses antes do crime e chegou a temer pela vida dela, da filha e até da babá. Os dois frequentavam a igreja do reverendo quase todos os domingos. A vida do casal parecia tranquila e feliz. Com o nascimento da filha, a relação teria se fortalecido, mas pouco antes do aniversário de 1 ano da garota, Elise manda um e-mail assustador para René. O reverendo lembra que Elise o procurou em meio à crise conjugal. Ela dizia que o casamento havia acabado, que temia pela própria vida e não tinha com quem conversar. Em e-mails, contou que as discussões com Marcos se tornaram constantes e que suspeitava de uma traição. Pouco depois, o próprio Marcos também buscou orientação espiritual, admitiu que passavam por um momento difícil. Estavam em terapia de casal, mas sem resultados. Disse que Elise havia viajado para a Bahia com a filha e a babá, após ameaçar revelar aos pais dele a existência de seu possível caso extraconjugal. Durante a conversa, Marcos recebeu várias mensagens de Elise, até que ela ligou. Do outro lado da linha, aos gritos, confirmou que havia descoberto a traição.
Garantiu que voltaria no domingo e que na segunda-feira pediria a separação. Preocupado com o estado emocional dela, o reverendo orientou Marcos a trancar o cofre de armas da casa, conversar com a família e buscar ajuda psiquiátrica para Elise. As brigas diminuíram por um tempo, mas em 21 de maio a situação mudou. Elise escreveu ao reverendo dizendo que Marcos havia deixado a casa e desaparecido. Guardem essa informação. Voltando à rotina do casal, antes das crises no matrimônio serem publicamente conhecidas, Marcos era apaixonado por armas e caça, um hobby que ele compartilhou com Elise. Ele a ensinou a atirar e presenteou-a com uma pistola 380. Eles frequentavam clubes de tiro e fazendas no Paraná para caçadas. Elise, curiosamente, demonstrava gosto pela atividade. Segundo o biógrafo Ulysses Campbell, ela se sentia poderosa com uma arma na mão, talvez por ter vivido uma infância marcada pela impotência diante de abusos e violência. A caça para ela não era apenas um passatempo, era uma forma de controle, de se sentir forte, de dominar algo. O contraste entre a menina vulnerável de Chopinzinho e a mulher armada ao lado de um executivo rico é um dos aspectos mais simbólicos dessa história. Mas as traições ainda perturbavam Elise. Antes mesmo da gravidez, ela já havia descoberto mensagens trocadas entre Marcos e uma amante. Ela chegou a confrontá-lo e decidiu se separar. No entanto, ao descobrir que estava grávida, Marcos reagiu com emoção. Ajoelhou-se, pediu perdão e prometeu que não voltaria a traí-la. Pela bebê, ela achou melhor reatar. Nos meses seguintes, após o nascimento da menina, Elise voltou a suspeitar. As brigas se tornaram mais frequentes. Elise chegou a procurar a polícia militar, relatando que havia sido ameaçada pelo marido e perguntando se poderia trocar a fechadura do apartamento. Pouco depois desse episódio, ela deixou o imóvel com a filha e a babá, se refugiando primeiro em um hotel, depois viajando para a Bahia e, em seguida, para o Paraná, onde vivia sua família. Mesmo nesse período de afastamento, Marcos insistia em manter o casamento. Mas enquanto ele tentava se reaproximar, Elise contratava um detetive particular para reunir provas da traição. Era o prenúncio de que o relacionamento ia para um caminho sem volta. O detetive confirmou a traição com fotos de Marcos jantando com outra mulher, uma garota de programa tal qual Elise foi um dia, e passando a noite com ela em um hotel de luxo. Essa descoberta foi o gatilho que levou Elise a antecipar sua volta para São Paulo e 2 dias depois confrontar Marcos. Elise voltou para São Paulo decidida. O clima no carro, desde o aeroporto até o apartamento, já era pesado. Marcos foi buscá-la no aeroporto junto com a filha do casal e a babá. Chegaram ao apartamento por volta das 6h30 da noite. A babá foi dispensada pouco depois. O clima era tenso. Às 7h30 da noite, Marcos desceu para buscar uma pizza. Ao retornar, Elise disse que confrontou Marcos com as provas da traição. A discussão foi intensa. Marcos, furioso, teria xingado a esposa, desferindo pela primeira vez um tapa em seu rosto e ameaçou tirar a guarda da filha. Segundo Elise, ele a humilhou, relembrando seu passado como garota de programa, e a tratou com desprezo. Segundo seus relatos, ele se colocava em posição superior, ironizando sua origem e fragilidade. Ambos tinham porte legal de armas como membros da categoria colecionadores, atiradores e caçadores do Exército Brasileiro. Ela pegou a pistola 380, aquela que ganhou de presente do próprio Marcos, então ela disparou e a bala o atingiu na cabeça. O laudo de exumação aponta que o tiro foi de cima para baixo, sendo que ela era mais baixa que ele, o que indica que ele teria se abaixado no momento de sua morte, a uma distância pouco maior que 40 ou 50 centímetros, considerado um tiro a queima-roupa, Os vestígios de pólvora no rosto da vítima, vindos da arma, indicavam que ela estava próxima ao alvo.
Tal fato foi um dos mais questionados durante o julgamento, pois a trajetória da bala contradizia a versão de Elise sobre um possível avanço de Marcos para cima dela, o que atrapalhou na estratégia da defesa de Elise sobre o disparo ter sido feito por legítima defesa. Ainda, segundo o registro no laudo, ela conta que deixou a arma usada no corredor e foi até o bar. Depois conta que passou o telefone para ligar para a polícia militar para relatar o que havia ocorrido, mas desistiu. Ela disse que pegou a arma novamente e foi até o escritório do casal, deslocando um espelho embutido na sala de armas. Lá, ela contou que pegou um cano sobressalente e o trocou com o que havia sido usado na pistola do crime. Ela então guardou a arma em uma caixa e foi até a lavanderia. Em seguida, Elise diz que pegou pano, produtos de limpeza e um balde para limpar o piso onde havia marcas de sangue do marido. Ela também resolveu guardar o corpo, afastando-o de um cômodo para o outro. Marcos pesava pouco mais de 70 quilos. Durante o trajeto, a mulher parou algumas vezes para descansar. Em seguida, deixou o empresário no quarto de hóspedes. Por um instante, ela permaneceu paralisada, olhando a vítima caída. Elise pensou em ocultar seu crime. Abriu a gaveta e retirou uma faca. Algumas horas depois, o esquartou em 6 partes: cabeça, os 2 braços, pernas e tórax. Colocou os pedaços em sacolas plásticas e o distribuiu em 3 malas de viagem. Ela se dirigiu até Cotia, na região metropolitana de São Paulo, e abandonou as malas em uma área de vegetação. Marcos Matsunaga esteve desaparecido por cerca de 6 dias após a data do crime. Quando as autoridades assistiram aos vídeos gravados pela câmera de segurança do prédio em que a família Matsunaga morava, as imagens do elevador mostravam Marcos subindo com a pizza no dia 19 de maio de 2012 e Elise aparecendo bem depois, sozinha com 3 malas de viagem, tornando-se assim uma suspeita. O corpo foi encontrado por volta do dia 26 de maio de 2012 e encaminhado para as investigações. No dia 4 de junho de 2012, identificaram que a vítima se tratava do famoso empresário Marcos Kitano Matsunaga, até então desaparecido. Confrontada com as evidências, ela confessou o crime e foi decretada a prisão temporária de Elise. O laudo da reprodução simulada da morte do empresário e ex-diretor executivo da IOC foi concluído pelo Instituto de Criminalística e encaminhado ao Ministério Público. O que a perícia confirmou da versão de Elise foi o local do disparo. No caso, o tiro foi dado de fato na sala do apartamento, assim como ela havia afirmado. A movimentação do corpo, a Elise arrastou o corpo pelo corredor até o quarto de hóspedes, onde realizou o esquartejamento. Locais com vestígios de sangue, o que comprovou também a versão da Elise, A perícia encontrou manchas de sangue nos locais citados por ela, sala, corredor, quarto de hóspedes, confirmando a sua movimentação. O uso de malas e sacos plásticos, Os sacos plásticos usados para guardar partes do corpo foram encontrados e combinavam com os descritos por ela. E o que a perícia contradisse foi o momento da morte. Elise disse que Marcos já estava morto quando esquartejado. A perícia concluiu que ele ainda estava vivo durante a decapitação, pois havia sangue nas vias aéreas, o que indicava que ele estava respirando, mas essa informação depois foi novamente contestada. Isto é, o que foi dito é que o laudo indicava que Marcos morreu por choque traumático causado pela bala, mas surgiu uma nova versão de que Matsunaga teria morrido de asfixia respiratória por sangue aspirado devido à decapitação, o que criou aí um embate no julgamento entre defesa e acusação. A ré declarou que teria aguardado aproximadamente 10 horas antes de iniciar o esquartejamento do corpo,
versão que também foi contestada pelo perito responsável pela análise do caso, o legista Jorge Pereira de Oliveira. Segundo o médico, pelas condições dos membros cortados, foi possível identificar que a cabeça e um dos braços de Marcos foram removidos enquanto ele ainda apresentava sinais vitais. Entre todas as partes localizadas, apenas o braço esquerdo estava em avançado processo de decomposição. As demais encontravam-se bem preservadas, sem justificativa aparente para a diferença, declarou Oliveira em uma entrevista. Oliveira ainda afirmou que o sangue coagulado significava uma lesão em vivo. Explicou: quando a fotografia do corpo da vítima foi apresentada no telão, Elise cobriu o rosto e evitou olhar para a imagem. Ainda de acordo com o perito, o empresário morreu por aspirar o sangue da degola e não pelo tiro. O legista defendeu que Elise cortou primeiro a cabeça, depois braços, abdômen e joelho. A ordem sugerida pelo médico é diferente da apresentada pela ré no processo. Ela afirmou que a cabeça foi a última parte e que ele já estava morto quando foi esquartejado. No entanto, o Instituto Médico Legal concluiu que Marcos havia sido morto com o tiro e depois ele foi esquartejado. A defesa contratou o legista Samir El Jundi. Ele contrariou o depoimento do perito Oliveira, do IML, que examinou o corpo de Marcos Matsunaga logo após ser encontrado. Para o médico legista, Marcos não foi esquartejado vivo. O IML é uma instituição, mas seus laudos podem ser assinados por diferentes peritos. E nem sempre há um consenso interno. Então eu deixo para a sentença final aí a resposta e conclusão desse caso. O laudo da exumação tinha informado ainda que o avançado estado de putrefação do corpo comprometeu avaliações de quesito que apontariam se ele apresentava reações vitais ao ser esquartejado. Apesar disso, o exame microscópico realizado pelo Núcleo de Anatomia Patológica do IML, anexado ao mesmo laudo, não encontrou sinais vitais nas 5 amostras do cadáver analisadas, o que foi contestado pela acusação, já que qualquer laudo complementar e nova perícia seria inconclusiva à mercê do estado de putrefação do corpo, que prejudicaria resultados posteriores. Mais uma contestação foi a distância e direção do tiro. Elise afirmou que atirou a cerca de 2 metros de distância. A perícia indicou que o tiro foi a queima-roupa e de cima para baixo, o que contradiz a ideia de legítima defesa imediata. O local onde pegou a arma, Elise disse que foi até o bar do apartamento buscar a arma. A perícia não encontrou vestígios que confirmassem essa movimentação específica, mas o que foi mais aceito no processo foi que a arma já estaria pronta quando Marcos sobe com a pizza. Daí vem o questionamento sobre a intenção de matar. Fora que o que também pesou no processo foi a questão da venda da empresa. Marcos havia vendido a empresa e não quis informar o valor real da venda para Elise. Então foi levantada a hipótese do interesse financeiro no crime. No julgamento, um dos mais extensos já realizados na capital paulista, alguns elementos tiveram grande peso na condenação de Elise. A babá, que estava na residência no dia do crime, relatou que a acusada havia adquirido uma serra elétrica naquela mesma data, fato utilizado pela acusação como prova de que o assassinato foi algo premeditado. Porém, o que encontrei foram informações que o corte no corpo do Matsunaga eram compatíveis com faca e não com serra. Como Elise já havia confessado o crime na época, o que estava em jogo era o tipo de condenação. O Ministério Público queria que ela fosse punida por homicídio qualificado, o que poderia aumentar a pena. Já a defesa tentava convencer os jurados de que ela agiu sob forte emoção, o que poderia reduzir a punição. No primeiro dia do julgamento, Elise parecia muito calma. Sentada perto do público, sem mesa à sua frente, ela mantinha as mãos no colo e olhava fixamente, quase sem se mexer. Falava pouco com seus advogados e, quando falava, era com palavras curtas. Mas houve um momento de emoção quando a ex-babá da filha do casal disse que Elise era uma boa mãe.
ela chorou por vários minutos. Foi um choro discreto. A informação de que Elise havia comprado uma serra elétrica um dia antes do crime, durante uma viagem a Chopinzinho, foi provada, mas ela disse que era para abrir caixas de vinho. Então, logicamente, a acusação usou isso como prova de que ela já tinha intenção de matar. Durante os depoimentos, houve tensão entre os advogados da defesa e o promotor. A defesa acusou o promotor de tentar influenciar testemunhas, o que gerou protestos e debates acalorados. O juiz deu razão à defesa, dizendo que os dois lados estavam usando os mesmos métodos. No segundo dia, o delegado Mauro Gomes Dias mostrou aos jurados como funcionava a arma usada por Elise. Ele explicou que para atirar é preciso carregar e destravar a arma, o que indicaria que Marcos poderia ter se defendido se tivesse percebido. Mas a perícia mostrou que ele foi pego de surpresa e a acusação disse que Elise deixou a arma pronta antes de Marcos buscar a pizza, reforçando a ideia de premeditação. O que também foi debatido no processo foi o fato dela ser conhecedora de anatomia humana, por ter feito um curso de enfermagem. Ela pegou uma faca e cortou nas juntas, nas cartilagens. Disse o delegado Jorge Carrasco, então diretor do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas na Polícia Civil de São Paulo, que conduziu a investigação e supervisionou o inquérito sobre o crime de Elise. Segundo o delegado, ela sabia que deveria começar pelas partes em que havia apenas ligamentos, pois seria mais fácil de cortar. A ausência de sangue, segundo o delegado, deveu-se ao tempo passado entre a morte e o desmembramento. Ele já estava com rigidez cadavérica, o sangue estava coagulado. Logo, durante o julgamento, o Ministério Público apresentou provas e argumentos que convenceram o júri de que Elise planejou o crime, unindo fatores como a compra da serra, a arma usada no crime que já estava carregada e destravado, conhecimento sobre a venda da empresa, conhecimento de anatomia. E ela foi condenada por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima depois de 7 longos dias de julgamento. Então, o juiz Adilson P. Simone, do 5º Tribunal do Júri de São Paulo, definiu a pena: 19 anos e 11 meses de prisão. O Superior Tribunal de Justiça também manteve essa condenação, rejeitando os recursos da defesa e confirmando que o crime foi grave, planejado e executado com frieza. Como o crime foi considerado hediondo, Elise não pôde recorrer em liberdade. No início, a cobertura foi marcada por sensacionalismo, com foco no esquartejamento, no crime brutal e na frieza de Elise. Ela foi retratada como uma mulher calculista, manipuladora e perigosa. No entanto, com o tempo, reportagens, documentários e entrevistas começaram a explorar sua história de vida, marcada por abuso sexual, abandono familiar, exploração infantil e violência doméstica. Essa abordagem mais humana gerou mais empatia popular. A mídia passou a destacar a infância traumática e negligenciada, o histórico de relacionamentos abusivos, a vulnerabilidade emocional e psicológica, a desigualdade de poder entre ela e Marcos Matsunaga. Produções como o documentário da Netflix, Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime, ajudaram a recontextualizar o caso, dando voz à própria Elise e apresentando sua versão com nuances. Ao mostrar sua dor e trajetória de vida, o público passou a enxergá-la não apenas como autora do crime, mas como alguém que também foi vítima de um sistema e de relações violentas. Existem pesquisas acadêmicas que apontam que a mídia brasileira tende a julgar mulheres criminosas com mais dureza, especialmente quando elas rompem com papéis tradicionais de gênero. No caso da Elise, essa rigidez inicial foi suavizada à medida que se discutiu o machismo estrutural presente na relação e a pressão social sobre mulheres em casamentos abusivos. A mídia também responde ao que o público consome. Quando a narrativa passou a incluir elementos de drama pessoal,
Trauma e Redenção, a audiência cresceu. Elise deixou de ser apenas uma manchete criminal e passou a ser personagem de uma história complexa. Apesar disso, a mídia, ao focar em aspectos emocionais e psicológicos, pode induzir o público a relativizar a gravidade do crime, criando uma espécie de redenção narrativa para Elise. Isso é especialmente problemático quando se considera que Marcos não pode se defender de acusações como a suposta ameaça de envenenar a esposa anterior, Tal comportamento corre o risco de inverter os papéis de vítima e réu. Isso não significa que ela não tenha sofrido, mas sim que o sofrimento não anula a responsabilidade criminal. A narrativa emocional pode obscurecer a brutalidade do crime e incentivar a manipulação dos fatos, comprovados ou não. Apesar disso, a mídia pode contestar e debater sobre decisões judiciais, mas mantendo a ética e o profissionalismo para que continuemos a discutir o crime com seriedade e não a consumir versões dramatizadas romantizadas da história. E esse caso complexo nos leva a questionar. Elise manteve um relacionamento extraconjugal com Marcos por cerca de 3 anos, enquanto ele ainda era casado com outra mulher e pai de uma filha pequena. Esse envolvimento ele poderia revelar uma aceitação de um vínculo baseado em traição, o que poderia indicar tolerância a padrões éticos frágeis, presunção de que o comportamento infiel mudaria após o casamento, o que é uma ilusão comum, mas arriscada, especialmente quando o histórico do parceiro aponta o contrário. Responde aí nos comentários se isso faz algum sentido para você, se você também já fez tais questionamentos. Eu estou curiosa para saber o que vocês acham. Então vamos todos juntos observar um ponto. Marcos teria dito que envenenaria a esposa e Elise, ao ouvir isso, não se afastou. Ao contrário, casou-se com ele. Esse comportamento, na minha humilde opinião, pode ser interpretado como conivência com padrões abusivos ou até como uma forma de normalização da violência. Casar com alguém que faz esse tipo de declaração, que faz esse tipo de afirmação, não é apenas um erro de escolha. É um sinal de que os limites morais estavam comprometidos, até porque, gente, soa como se a vítima, como se a esposa dele poderia estar atrapalhando seus planos de vida a dois e seu futuro promissor. E tantas traições e padrões acabaram culminando num padrão de repetição emocional, com uma dor internalizada, somadas aos traumas do passado. Então eu imagino que é como se a Elise fosse um copo, Cada problema na relação, o copo ia enchendo e enchendo e enchendo cada vez mais. Essa permanência em um ambiente tóxico foi resultado de uma longa omissão e o ciclo foi se agravando até o dia da tragédia, que foi a partir daquele momento em que esse copo transbordou de vez. E eu vi ali talvez um comportamento até parecido com a mãe dela, sabe? O comportamento de Elise para mim era bem parecido com o da mãe. Seria o quê? Um distúrbio afetivo? Não sei, enfim. Mas é certo que isso tudo poderia ter sido evitado. Bom, resumindo aqui, ela foi sim vítima em muitos momentos da vida, mas reconhecer isso não apaga os erros que ela cometeu depois, O sofrimento não é uma espécie de salvo-conduto para atitudes destrutivas. Por mais que ela tenha vivido a dor, isso não justifica as escolhas ruins para crescer na vida, se foi realmente isso que aconteceu, Ou o ato brutal que ela cometeu. A empatia pelos traumas não pode se transformar em indulgência diante da violência, até porque não ficou claro que foi autodefesa, a versão dela é autodefesa, da perícia não confirmou isso. No fim, ela ficou ali sem a filha, sem o direito de administrar seus bens, foi excluída dos direitos sucessórios por indignidade, com as filhas de Matsunaga sendo ali as herdeiras. Bom, gente, eu usei as herdeiras assim no plural porque existem algumas fontes que informam que o Matsunaga tem 2 filhas, Uma
que seria a Helena, a filha com a Elise, e a outra do casamento anterior. Mas eu não encontrei muitos dados disponíveis para uma confirmação, para obter mais informações sobre essa criança do outro casamento do Matsunaga. Só para explicar aqui, pelo que eu entendi, é que se o crime não tivesse acontecido, Elise teria 2 direitos distintos no caso do falecimento do Marcos, né? Que seria a meação, onde ela recebe metade de tudo que foi adquirido durante o casamento, né? Por causa do regime de comunhão parcial de bens, e também da herança, que no caso ela participaria como uma herdeira necessária, não sucessória, né? Junto com a filha, os pais do Marcos, dependendo da ordem de sucessão prevista no Código Civil. Ou seja, sem o crime, Elise seria meeira, mais uma possível herdeira, mas como foi ela quem matou, então a lei aplica a indignidade sucessória, que a exclui da herança, embora a meação continue garantida, porque não é herança, né? A meação é um direito patrimonial do casamento, onde ela teria recebido ali 900 mil reais referentes à meação, segundo informação de Ulisses Campbell. Mas se você conhece nossas leis e trabalha na área do direito, certamente você entende do assunto muito melhor que eu. Então eu te deixo aí à vontade para você deixar nos comentários se é isso mesmo, né? Eu fiz questão de pesquisar o assunto porque eu achei importante explicar. Mas se eu estiver falando muita groselha, então já deixa aí nos comentários, já deixa bem explicadinho aí. Não tem problema me corrigir não, tá? Fica à vontade aí, porque aqui é um espaço também para especialistas falarem do assunto. Eu busquei informações, não haviam denúncias formalizadas contra Marcos antes do crime. Então, só temos as alegações de Elise sobre os abusos, não há registros de que Marcos Matsunaga tenha cometido crimes tipificados pela lei penal brasileira antes de sua morte. Porém, após a morte de Marcos Matsunaga, foi descoberto que ele contrabandeava armas e vinho utilizando navios da empresa, né? A atitude teria deixado seu pai bastante chateado com o caráter do filho. Segundo Ulisses Campbell, a raiva do empresário não era apenas pela morte do filho, mas também por ter manchado o sobrenome da família. Eu separei a opinião de alguns especialistas sobre o perfil de Elise, sobre o caso, lembrando que são apenas impressões. Esse conteúdo ele foi colhido de forma imparcial, então ali nós vamos ter visões diferentes de diferentes especialistas e também não fala somente sobre a Elise, também fala sobre o perfil do Matsunaga para a gente poder entender melhor como era a dinâmica entre os dois. Então eu vou ler para vocês os prints, né? E aí vocês vão conseguir acompanhar todas as imagens. Em depoimento à polícia, uma psicóloga que atendeu o casal Matsunaga disse que Elise tem indícios de psicopatia, uma perversão e uma fantasia persecutória. A profissional atendeu aos 2 nos meses que antecederam o crime, né? Pelo que eu entendi, persecutória seria de perseguição. O psiquiatra Dr. Guido Palomba também deu a sua impressão. Ele disse: é um crime que exige uma frieza afetiva muito grande. A pessoa, para praticar um esquartejamento, obrigatoriamente tem que ser gelada. Nenhuma pessoa na face da terra pratica um esquartejamento sem ser frio. O que mais se extrai do comportamento dela é a ausência completa de remorso. Acende-se a luz amarela. Para dizer se ela é psicopata ou não, é preciso fazer uma avaliação, mas a luz amarela está acesa. Neste texto, é afirmado em entrevista ao Universa da UOL, o autor da obra, que deve ser lançada em agosto, né, no caso já foi lançado, tá, gente? Afirmou que considerou os laudos de 3 psicólogos e um psiquiatra credenciados pela Justiça para comprovar que Elise é uma psicopata. Ainda mais, Campbell afirma no livro que a mulher recebeu 900 mil reais após a morte do seu então marido. O psiquiatra Marco Antônio Abud fez uma análise do comportamento da Elise Matsunaga em um programa de TV.
e ele informa que a Elise Matsunaga não era compatível com o quadro passional, porque naquele momento que ele estava analisando ela, quando ela dava o depoimento dela ao delegado, ele notou que não havia mudanças muito perceptíveis no tom da fala, não havia tantas mudanças emocionais, então ela parecia uma pessoa mais neutra, mais equilibrada, e geralmente uma pessoa que age por forte emoção, ela não tem muito esse equilíbrio emocional. Então, naquele momento da análise, ele interpretou como um traço de frieza, com emoções bastante controladas ali e que não condizem com uma pessoa que teria um comportamento explosivo, por exemplo. O seguinte texto também tenta buscar um entendimento a respeito do perfil do Marcos Matsunaga, baseado nos estudos do Dr. Geraldo José Baloni Jr. Ele começa falando sobre uma compulsão sexual, partindo de um transtorno obsessivo-compulsivo com sintomatologia sexual, e complementa que ele seria um indivíduo que exige gratificação sexual sem maiores considerações éticas, morais e legais, resolvendo-se numa sucessão impulsiva e insaciável de prazeres, como num transtorno borderline de personalidade com sintomas sexuais. Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça reduziu sua pena para 16 anos e 3 meses, considerando aspectos técnicos do processo diante da confissão dela no crime. Após o cumprimento de pena mínima de 10 anos e por bom comportamento, ganhou a liberdade condicional e deixou a penitenciária de Tremembé em 2022, precisando cumprir algumas regras. Em 2023, tentou recomeçar a vida trabalhando como motorista de aplicativo, recebendo uma boa avaliação, atuando em Franca, região de São Paulo. Na época, ela foi investigada por falsificação de documentos para ser empregada em uma empresa de construção civil em São Paulo. A empresa onde ela trabalhava como motorista de aplicativo também informou que não exigia antecedentes criminais para o cadastro, assim como faziam outros aplicativos e fazem. Na verdade, são checados apenas a Carteira Nacional de Habilitação, o documento do veículo e o estado do carro. Elise escapou de voltar para a prisão. O Ministério Público concluiu que se tratava de um crime impossível, pois a falsificação era tão mal feita que não teria capacidade de enganar ninguém. O juiz acatou esse parecer e arquivou o inquérito, afirmando que não houve conduta criminosa caracterizada, e a defesa também argumentou que ele não teria motivo para falsificar, já que seu processo não havia transitado em julgado e ela poderia obter um atestado sem apontamentos. O último relacionamento de Elise Matsunaga em liberdade é com um homem chamado Wilson, um pintor de paredes que era supervisionado por ela. O relacionamento discreto, segundo fontes, tem sido conturbado. Pessoas próximas ao casal relataram que Elise tem um comportamento possessivo, o que teria causado desentendimentos com os amigos de Wilson. Há relatos de que ele se afasta do convívio social quando está com ela, o que preocupa familiares e conhecidos. Segundo fontes, este parece ser o seu relacionamento atual, mas não encontrei confirmações. Em seu tempo na prisão, também havia se relacionado com um homem trans, que pode ter sido Sandrão, mas o motivo do término é desconhecido, provavelmente por circunstâncias naturais do ambiente prisional, onde vínculos afetivos são frequentemente instáveis e influenciados por fatores externos, como saidinhas, transferências, etc. Então, não é possível saber se houve outros relacionamentos que também foram marcados por controle emocional e possessividade. A filha de Elise, Marcos Matsunaga, tem atualmente 15 anos de idade. Ela foi criada desde bebê pelos avós paternos Mitsuo e Misako Matsunaga, que assumiram sua guarda após o crime em 2012. Ao longo dos anos, ela passou a chamar os avós de pai e mãe. A adolescente não mantém contato com Elise e está legalmente proibida de se encontrar com a mãe,
por decisão judicial e também por medida protetiva dos avós. Elise luta até hoje para ter contato com a filha. Ela já sabe tudo sobre o crime e descobriu de uma forma traumática por meio de um colega na escola que revelou que sua mãe havia matado seu pai. Coleguinha do capeta. A jovem decidiu retirar o nome de Elise da certidão de nascimento e os avós formalizaram esse pedido na justiça. Segundo o avô Mitsuo, essa decisão partiu da própria menina como forma de afirmar sua identidade e se distanciar da mãe biológica, mas que entenderiam se ela decidir ver a mãe quando completar a maioridade. Elise está trabalhando em um projeto biográfico para contar sua versão à filha e luta na justiça para novamente vê-la e para não anular seus direitos de mãe. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha com alguém que gosta desse tipo de conteúdo e me diga aí nos comentários o que você acha desse caso. Foi muito bom ter sua companhia até aqui. Te vejo no próximo vídeo.